Seja muito bem-vindo ao canal Missão do Evangelho e hoje, neste vídeo, nós trataremos de um assunto bem interessante. Querer agradar a todos seria uma atitude correta de cristãos? Bem, em uma citação de A.W. Tozer, ele disse: para estar bem com Deus significa muitas vezes ter problemas com homens. Que fique claro, o que nós estamos tratando aqui é a respeito da mensagem do Evangelho e nada mais além disso. Então, diante disso, nós temos visto hoje, por conta do evangelicalismo moderno, mensagens que são adaptáveis, mensagens que vão de acordo com o gosto daqueles que estão ali, de acordo com o gosto de um grupo específico ou até mesmo de uma comunidade inteira. E aqui acontecem grandes erros por adaptar a mensagem para que ela se torne mais aceitável a esses tipos determinados de grupos. O que nós temos que entender é que a mensagem, o Evangelho de Cristo, ele não é um produto que vai sendo moldado de acordo com o gosto da clientela. O Evangelho ele não se adapta ao homem, o homem se adapta ao Evangelho. Mas, de uma certa forma, em larga escala, o que nós temos notado é justamente esse fato. Será que seria correto o cristão querer tornar a mensagem mais agradável a todos para que de alguma forma elas possam estar na igreja, para que de alguma forma elas se sintam bem? A resposta é objetiva e simples. Não devemos fazer, não temos o direito de diluir o Evangelho Santo de Cristo. E nós vamos ver algumas características. E eu começo pontuando com o versículo, João 12, 43, que diz o seguinte: e amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que pensamos a respeito disso é: o que vale mais? Agradar a Deus ou agradar os homens? Um destaque que posso fazer, em primeira instância, seria o próprio Cristo. Jesus não agradou a todos. Nós vemos isso mais nitidamente, mais claramente, em João 6, no versículo 60. A partir do versículo 60. Ali, Jesus estava falando sobre o reino de Deus, falando sobre o pão vivo que desceu do céu, mas aquelas pessoas não estavam interessadas nisso. Na verdade, estavam com seus olhares naquilo que Jesus havia feito anteriormente, na multiplicação dos pães e na multiplicação dos peixes. E quando Jesus começou a falar sobre o reino de Deus, aquelas pessoas começaram a se distanciar. Ou seja, não foi do agrado daquelas pessoas ouvirem a verdade do Evangelho. E elas começaram a se distanciar dizendo: duro este sermão, quem poderá ouvi-lo? Mas é interessante notarmos que Jesus não mudou o seu discurso e foi muito mais além. Ele olhou para os 12 discípulos e perguntou se os 12 discípulos também não queriam se retirar como aquelas pessoas estavam se retirando. E aí nós temos, particularmente, uma das palavras que eu acho mais interessante, que é quando Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então o que nós podemos notar é que Jesus, o próprio Cristo, não agradou a todos. Um segundo fator que temos que considerar é que se nos esforçamos para fazer com que a mensagem se torne adaptável, para que ela se torne mais confortável a um grupo específico ou a uma comunidade, para que ela se torne mais atrativa, é certo que teremos que tirar as sãs doutrinas, ou colocaremos elas segundo, terceiro e último plano. E aqui cometeremos grandes erros, grandes equívocos. Acontecendo isso, surgem as heresias. Por isso a necessidade de nós buscarmos falar de fato o que o Evangelho é, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, o Evangelho é o que é, e ele deve ser exposto dessa forma, da maneira correta, da maneira verdadeira, única. Devemos observar algo que é importante, que Paulo diz aos Gálatas. Está em Gálatas 1, no versículo 10. Ele diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que interessante, no final do versículo, Paulo declarar que se ele estivesse procurando agradar somente aos homens, ele não seria servo de Cristo. O terceiro fator que devemos considerar também é que se de fato nós excluirmos as sãs doutrinas, elas não se tornam mais relevantes, não se tornam a base, a estrutura do evangelho que está sendo apresentado. Na verdade, o que está sendo apresentado não pode ser o evangelho, e sim dogmas humanos. Caímos então em mais um outro grande perigo.
E o último que poderíamos abordar seria o caso do próprio Arão. É um exemplo. Arão, por querer agradar o povo, faz um bezerro de ouro. E aquelas pessoas adoram o bezerro de ouro. O Evangelho é a verdade genuína que deve ser declarada e exposta da forma como ela é. Não devemos adaptar a mensagem, não devemos torná-la mais atrativa. Não, o Evangelho deve ser pregado e anunciado para salvar pecadores, como nós o recebemos. O Evangelho é confrontador. A verdade é confrontadora. Bem, se você gostou desse vídeo, comente, curta, dê um joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que você receba os novos conteúdos. Isso é importante para o canal ter relevância e alcançar mais pessoas. Bem, fique na paz, fique no amor, fique na esperança do Senhor e até o próximo vídeo.